Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Toda quinta-feira nós temos aqui o nosso No Divan da Rede com o doutor Egnaldo Pinheiro, que já está na área, já está por aqui, meu irmão. Então vamos lá. Bom dia, doutor Egnaldo, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes aí dessa rede 316. Um forte abraço a todos nessa quinta-feira maravilhosa. Muito bem, seja mais uma vez muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Estar sempre disponibilizando esse momento aí, esse tempo na tua agenda para estar junto conosco nas manhãs de quinta-feira. E aí, tudo bem? Tudo em paz? Como é que tá aí a nossa querida Samambaia? Samambaia tá tudo bem. De vez em quando chove, né? Agora chegou a época de chuvas, principalmente a gente quando está na rua, a gente pega uma chuva e de repente vem um sol. É muito diferente lá do Rio de Janeiro, mas tem sido um tempo gostoso de aprender aqui no DF, nessa Samambaia City. Se tivesse praia aqui, doutor Egnaldo, o cara entrar, o cara saía, viu o solzão, né? Opa, vou pegar uma praia. Aí quando ele voltasse, se fosse trocar, pegar a roupa de banho lá para poder entrar no mar, quando ele voltasse de novo, cadê o sol? Já era chuva de novo. Chuva de novo, é desse jeito aqui, rapaz. Mas muito bem, no mais está tudo bem, né? Rio de Janeiro, notícias do povo de lá, como é que tá? Tudo bem, a filha está bem, mandou um abraço, né? Então a gente vai conversando cada manhã, então são os privilégios que a gente tem de poder vivenciar o cuidado do Senhor. Só saudades, né? Agora a gente ouve que está bem, agora precisa de ir lá, chove, faz frio, né? Aí ela fala que esses dias fez um sol muito quente lá, Só indo lá mesmo. Muito bem, mas vamos lá. E hoje, doutor Egnaldo, vamos falar sobre... Hoje estaremos falando, pastor Albert, sobre como lidar com pessoas que têm esquizofrenia, né? Muitas vezes ficamos preocupados e geralmente a família e aqueles que estão à volta sempre tem aquela preocupação, a própria pessoa. Então vamos partir já para a pessoa que já tem o diagnóstico, né, de esquizofrenia, como lidar, como vivenciar o quadro do momento e como a família ou então os amigos que estão próximos podem ajudar a pessoa que vive esse quadro. Muito bem, esquizofrenia. Queria que o senhor já trouxesse-nos, então, já nos introduzisse, né, a esse assunto, para a gente conhecer um pouco o que é isso, né? Que tipo de doença? Seria uma doença, doutor Egnaldo? Transtorno mental, pastor. Sim. É um transtorno mental que vem de distúrbios do funcionamento do cérebro, né? E faz com que o paciente ele tenha dificuldade de se relacionar consigo mesmo e com os outros, né? E a gente vê assim, nos dados, por exemplo, já pesquisas mais antigas, né? Os dados da Associação Brasileira de Familiares e Amigos de Pessoas com Esquizofrenia, que a doença afeta na faixa de 7%, na época quando foi visto 7% da população, né? E os sinais vinham se manifestando geralmente entre o final da adolescência e começo da vida adulta. Então, ela tem a sua característica própria, a gente precisa só estar atento, né? Porque não é tão fácil só chegar assim já diagnosticar que a pessoa tem esquizofrenia, mas quando ela passa por toda aquela avaliação com toda a equipe multidisciplinar, né, de profissionais da saúde, médicos, psiquiatras, neurologistas, e encaminhado para auxílio com psicólogo, e assim a pessoa tem aquele diagnóstico, foi diagnosticado então que é esquizofrenia. Agora como lidar? A gente encontra algumas pessoas que vai descobrir quando entra em surto, né, geralmente, mas a gente vai observando que quando a pessoa está e traz esse diagnóstico para nós psicólogos, né, a gente logo pergunta, e aí? Né, porque a pessoa vem com diagnóstico, vem com as suas angústias, a família também, como lidar com tudo isso, e ela tem algumas características próprias, né, como delírios, alucinações, pensamentos desorganizados, que são os sintomas que vão apresentando quando a pessoa está ali naquele momento de surto também, pastor. Muito bem. E para começarmos, a primeira pergunta que eu queria saber é a seguinte:
quais os motivos, por que a pessoa chega a ter esse distúrbio? Pode ser genético? Isso pode ser seria um acidente? Seria estresse? Enfim, o que pode gerar esse distúrbio, doutor Ignaldo? Então, tudo isso pode acontecer, né? Geralmente com a família que está vivenciando esse momento, né? Da pessoa ali com a esquizofrenia. Mas, como eu digo, sempre, e a gente vai nas pesquisas, sempre tem aquelas discussões em relação a quando que surge, como que surge, e uma das coisas que se sabe é que não se sabe direito, ou seja, o certo vai ser carga genética. Não, mas tem a genética, tem as questões da própria pessoa, da desorganização por causa de algum estresse. Tem pessoas que têm a predisposição, e a gente trabalha muito isso, né? Observando, orientando. Tem pessoas que têm a disposição até essa desorganização mental. E quando faz uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Ela acaba também acelerando e pode acelerar esse momento, principalmente no uso de drogas que as pessoas vão usando aí, álcool. Então a gente vê que muitos acabam, já tem a questão da carga genética, né? E acaba acontecendo, acelerando esse processo. E aí a pessoa precisa realmente de tratamento, né? Então, né, uma das coisas que com certeza o pastor já vai perguntar, né? E as pessoas perguntam também: esquizofrenia tem cura? Não, não tem cura, mas tem tratamento. Então a gente tem que observar, por isso, né, é importante estar atento, porque como é um transtorno mental, ela vai ocorrer, como eu disse, devido aos distúrbios de funcionamento do cérebro, né? E os sintomas que as pessoas vão encontrar são delírios, né? Aquela pessoa que acredita em eventos que não correspondem à realidade, né? Ela pode até acreditar, por exemplo, a gente fala que tem aquela síndrome persecutória, a pessoa está sempre ali, tem alguém me vigiando, tem alguém me olhando, ela começa a ter aqueles medos. Outros acham que tem poderes especiais, né? Que são Deus, né? Que conseguem ler o pensamento dos outros. Tem aqueles que dizem que não pode nem pensar, porque senão vão roubar o pensamento dele. Alguém está roubando o pensamento dele. Então, são algumas coisas que vão acontecendo dentro desses sintomas. E aí a pessoa precisa, ela está naquele momento de crise, está desorganizada, ou está no momento de uma crise psicótica, que pode acontecer, né? Ela precisa de ser encaminhada, precisa ser cuidada, precisa de passar por medicamentos para estabilizar e depois se reorganizar, né? Onde a gente precisa estar ajudando a pessoa, a família que tem alguém que tem esquizofrenia e que já saiba, que já esteja diagnosticado. Vamos dizer que eu gostaria de me prevenir, né? Para que eu não viesse, né, a ter esse tipo de distúrbio e tal. Teria alguma chance de eu fazer isso? Por exemplo, o que a ciência, não sei se o senhor vai ter essa resposta, né? Acredito que sim, mas o que a ciência aponta como um dos principais motivos? Tem já ou não? Olha, eu não busquei a pesquisa nessa linha se já tem motivos, né? O que a gente sabe e que a gente vê pela ciência é que ela tem as faixas etárias em que vai se observando. É difícil, por exemplo, a gente ver na criança, por isso que a gente já fala, geralmente começa já no início da puberdade, adolescência. No caso, se for muito precoce, vai encontrar ali a partir dos 13 aos 17 anos, né? Quando é muito precoce, quando acontece antes dos 13 anos de idade. Mas o que acontece muito, a gente vê a predisposição da genética, isso conta muito, e muitas questões também do dia a dia, da família, aquele que vive com alguém que já tem algum distúrbio também, né, que já vivencia isso. Então tem que se observar. Então a gente vai, quando a gente começa a observar e falar, por exemplo, em relação à criança, algumas coisas, os pais ficam com medo. Tem que se tomar cuidado, nem que sempre falar, ele é esquizofrênico. Não. Tem um atraso na linguagem. Pode acontecer, acontece no paciente que tem esquizofrenia, mas tem pessoas que têm atraso na linguagem. Então precisa observar a cada instante. Não é
e diagnosticando leigamente, né? Quando você percebe que tem algum distúrbio, que tem alguma questão que a pessoa está vivenciando, igual a criança que tem o TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, ele pode ter em relação a isso. Então, às vezes o desinteresse por algumas coisas, isso na criança, né? E aí vem o adolescente, por exemplo, ele tem o sintoma do isolamento social. Na esquizofrenia, geralmente, a gente observa isso, mas o adolescente ele se isola também, né? Então, eu não posso dizer que seja isso. Então, percebeu alguma fala desconexa, percebeu algumas ideações que a pessoa tem, persecutória, percebeu algumas coisas que estão fora de dentro da normalidade, busque ajuda, busque orientação, né? Às vezes a pessoa não consegue dormir, a irritabilidade, quem não consegue quando está estressado, né? E aí a gente precisa estar bem atento em relação a todas essas circunstâncias, né? Então, geralmente, pastor, a gente precisa estar atento quando a gente percebe que a pessoa está tendo algum tipo de delírio, algumas falsas crenças baseadas na sua realidade, né? Igual eu falei sobre, acha que está sendo perseguido, né? Que as pessoas, tudo que estão conversando, gestos, estão em relação à própria pessoa, isso é uma síndrome persecutória, né? Ou que a pessoa acha que ela tem uma habilidade excepcional, ela consegue construir coisas, então ela está vivendo delírios. Você percebe que ela está vivendo isso, começa a investigar e procurar ajuda assim que for necessário. Tem alucinações, então são os sintomas que a gente vai observando. Eu não tenho como falar assim, a pessoa chega para mim, vai conversar e ela vai falar que ela tem, eu já vou diagnosticar que tem esquizofrenia. Ela tem que passar por uma série de testagem, precisa de orientação, precisa do cuidado, precisa de ver o tempo que está acontecendo isso. É mais de 3, 6 meses, um ano, o que está acontecendo? Igual nós vimos na semana passada, da síndrome de Tourette, né, que teve que ter pelo menos um ano, e no mínimo 3 meses a 6 meses, sem ter nenhuma melhora, ou seja, continua tendo as crises. Então, se você observa na esquizofrenia também, para os exames e tudo, vai contar um certo tempo para ver se aquela pessoa está com esses pensamentos, está desorganizado, o que está acontecendo, né? A fala dela, o tipo da comunicação ela é prejudicada. Então a gente vai observando tudo isso, sem contar quando a pessoa está em crise, ela pode ficar agressiva, ela pode estar num surto psicótico. Então tudo isso, pastor, a gente vai sendo observado, e a família que vai conseguir dizer melhor naquele momento ali. Muito bem. E, doutor Guinaldo, trocando em miúdos assim, né? O que é a esquizofrenia? Ou seja, a agora deu esquizofrenia. Agora deu um trava-língua aqui. O que é a esquizofrenia, doutor Guinaldo, assim, trocando em miúdos? Quais os sintomas, né? Porque muita gente fala, o fulano é esquizofrênico, tem fulana que parece que ela tem esquizofrenia, né? E o que é exatamente os sintomas? Você até já adiantou aí alguns, né? Falando que alucinações, enfim e tal, mas o que seria mesmo para que a gente pudesse assim, olhar e dizer, não, de fato essa pessoa ela tem esse transtorno? É uma desorganização mental, ela tem um transtorno, uma desorganização mental, em que ela rompe com a realidade, vamos dizer assim. Ela rompeu com a realidade, ela precisa estar sendo diagnosticada, porque tem pessoas que rompem com a realidade e não é esquizofrênico, ele pode estar num outro transtorno, num bipolar, num borderline, ele pode estar, mas porque tem alguns testes que em alguns momentos parecem ser iguais, ou seja, ou parecidos naquele momento que ele está vivenciando, que a pessoa está vivenciando o surto. Então, por isso que precisa passar por exames. Não é tão fácil chegar direto e falar que a pessoa tem, porque ela pode ter uma alteração de humor, e naquela alteração de humor pode também estar sendo causado por causa da esquizofrenia. No entanto, não seja. Olhando em miúdos, né, você vai observando isso dali, a pessoa ela está desorganizada, ela tem delírios, ela tem alucinações, ela tem, como foi dito, né, que são sintomas, você vai observando. Ela tem as alucinações, tanto de grandeza quanto também
os pensamentos desorganizados, por exemplo, a fala desorganizada, a comunicação, né, pode ser prejudicada, a resposta às perguntas pode ser parcial, né, o comportamento, né, um modo um pouco estressante, desorganizado ou anormal. Então ela pode estar vivendo esses sintomas, né, na sua capacidade de funcionar. Então, quando a gente vai falar, às vezes a gente fala pejorativamente, como o pastor disse, a pessoa fala, mas fulano é esquizofrênico, né? Ele tem a doença da esquizofrenia. O que você quer dizer que é esquizofrênico? O que você conhece, né, dessa doença, né, que é um distúrbio mental? E nesse distúrbio, por exemplo, ele tem um tratamento e vai viver normalmente, né? A pessoa que conhece, que sabe que tem esse problema, que tem o distúrbio mental, que é a esquizofrenia, foi diagnosticado, e esse é o nosso objetivo, trabalhar nesse momento sobre isso, né? A pessoa vai saber muito bem como lidar, vai poder ajudar. Então, por exemplo, a pessoa que tem esquizofrenia, ela apresenta um pensamento desorganizado, delírio, né? Alterações na percepção, que são as alucinações, né? Ela tem mudança de humor, estados, né, de humor dele, as emoções, o comportamento muda. Então você vai observar que vem a avaliação. E aí a pessoa pode ter a esquizofrenia e ainda precisa observar quais são os fatores, né? Como o pastor perguntou, olha só, a herança genética pode ser um fator, né? As alterações as migrações de população, né, na questão celular, durante o desenvolvimento da criança, da família, as patologias da gravidez. Então você não tem como dizer, acontece justamente por isso, né? Mas o estresse do ambiente também, várias condições psicossociais, então a gente vai observar, isso são como o pastor acabou de perguntar. Então a realidade é, a pessoa que está passando por uma desorganização mental, ela pode ter passado por um surto psicótico, ficou agressiva, foi para o médico, foi internada ou foi trabalhada na psiquiatria, procurou saber, pronto, tem o diagnóstico, que é a esquizofrenia. Como viver com uma pessoa desse jeito, né? E a tendência nossa, a tendência do familiar, ela vai melhorar, né? A gente sabe que, como eu acabei de dizer, não tem cura, mas a pessoa pode levar uma vida dentro de uma normalidade, né? Desde que seja tratada corretamente. Então ela tem os surtos, né? Mas depois ela volta à consciência, é isso então? Então, quando ela tem um surto, que ela entra no surto psicótico, ela precisa ser encaminhada para tratamento. E se ela estiver dentro de um tratamento adequado, ela vai funcionar normalmente. Ela vai saber, ela conhece. Então tem pessoas, porque o problema maior, pastor, são os rótulos, né? A gente sempre diz isso. As pessoas têm medo de poder dizer e fica às vezes com vergonha ou dependendo das circunstâncias. Mas todos nós, de uma certa forma, diante de um estresse, podemos nos desorganizar emocionalmente, mentalmente. Mas a pessoa que tem essas alucinações, ela tem os sentidos dela mudados, ela ouve vozes de comando, sente cheiros ou sabores diferentes, né? Tem visões de coisas que não existem, né? Ou sensações táteis, né? A pessoa está tocando, está sentindo que alguém está tocando nela, né? Aranha andando pelo corpo, né? Também a pessoa, ela, nessa confusão mental, ela começa a falar, as falas e a sensação dela são desconexas do pensamento, né? E aí ela diz que o pensamento dela foi roubado, não é aquele roubo de ideia, não. É que eu acabei de pensar que eu não posso pensar porque a pessoa tem alguém que está tirando está roubando aqui a minha ideia agora, né? Então a pessoa precisa ser cuidada, ela precisa buscar tratamento, ou a pessoa, o familiar, tem que levar essa pessoa para tratamento, ok? E aí ela vai sair possivelmente daquela crise que ela esteja vivenciando. E aí vai viver um bom tempo sem alteração, vai viver normal,
dentro da sociedade sem problema nenhum. Talvez a gente tenha, talvez não, com certeza, a gente tem contatos com pessoas que já têm o diagnóstico, sabem disso e se cuidam. E pelo fato de se cuidar, ela não vai demonstrar que tem algum problema ali. Esse transtorno é um transtorno mental crônico, né, que precisa ser tratado. E isso pode vir, né, hereditário também? Pode ser? Sim, herança genética, pode sim. Pode acontecer. A gente sempre fala, né, da pessoa que tem, por exemplo, a herança genética, na carga genética dela, a probabilidade de ter a esquizofrenia. Ela vai se manifestar da puberdade até a idade adulta, né? E vai, sim, por isso que falou dos 13 aos 17 anos, na adolescência, né? A gente vai observando isso. E aí, quando ela se manifesta, ela precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada, porque a pessoa vai entender que ela vai ter que estar em tratamento o tempo todo. Precisa, então, estar atento. A família precisa também estar cuidando, estar observando. O que pode acontecer, e aí, quando a gente fala assim, o problema não é o transtorno mental, é quando a pessoa fica agressiva, ela entra em surto, e aí ela fica, ela rompe com a realidade, para ela, quando ela não está, muitas vezes, naquele surto que está agressiva, ela está vivendo um momento de realidade, ela está vivendo que aquilo ali, o que ela está pensando, o que está acontecendo, é real para ela. E você convencer uma pessoa dessa que precisa de tratamento, às vezes é difícil. Então, é onde que muitas pessoas ficam com medo, têm o seu preconceito, a família fica preocupada que os outros fiquem sabendo, né? E às vezes a pessoa vai para o trabalho e depois de um surto, né, fala, eu vou chegar no meu trabalho, as pessoas vão saber que eu estou com esse laudo aí, com esse F, né, que já está ali do diagnóstico para poder dizer que eu sou esquizofrênico. Como é que eu vou fazer? Olha, você tem que aprender a lidar e saber que você já está controlado, você está dentro de uma normalidade, você está vivendo um momento em que você está medicado. Então, o surto pode demorar para acontecer. Não vai diminuindo, não vai acontecer igual acontecia antes, quando a pessoa não tem tratamento. Muito bem. Para você que está ouvindo a gente, se você quiser fazer perguntas, o seu nome, né, não vai ser revelado, né? As perguntas serão passadas pelo Dr. Eguinaldo e no próximo programa ele vai estar respondendo aqui sua pergunta, tá bom? Então, 11 9 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp para você fazer aí a tua pergunta ou o teu comentário a respeito do nosso assunto. E mais uma vez repetindo, você não será identificado. E, doutor Eguinaldo, assim, o tratamento... aliás, não era essa a pergunta. A pergunta que eu queria fazer era o seguinte. O senhor falou que pode ser uma doença hereditária, ou seja, meu avô, minha avó teve, meu pai, minha mãe, enfim, um transtorno, no caso, né? E aí eu sou um candidato. E como que eu previno isso? Assim, eu não estou sentindo, eu não tenho sintomas nenhum, pelo menos eu acho que não, né? Eu não tenho sintomas nenhum. Mas aí meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisa, sei lá, teve. E como que eu faço para prevenir? Eu consigo identificar isso sem perceber sintomas assim? A dificuldade é que a gente nunca vai pensar, né, nessa questão, se a gente tem ou não tal tipo de enfermidade, de transtorno, né? Então o que a gente faz geralmente é esperar. Quando acontece um quadro de surto, a partir daí você vai investigar, porque a gente só fica sabendo mesmo quando a gente está trabalhando com a pessoa, faz aquela anamnese, como é que aconteceu na família, se na família alguém vivenciou esse surto ou não, né? Então a gente vai procurando saber por aí, porque dizer que eu vou me prevenir para eu não ter porque o meu avô teve, mas será que alguém comentou que teve? Né? Então é meio difícil a gente trazer assim uma orientação em relação a isso, né? E a gente pode trabalhar mais a questão de que surgiu o surto, cuidou da família ali, cuidou do paciente, da pessoa no momento que está em surto, fez todos os exames,
aí foi diagnosticado e é esquizofrenia, então como é que nós vamos trabalhar a partir desse momento? Então a gente parte mais do que já está acontecendo, né? É diferente que você sentiu uma dor de cabeça, eu já vou estar com esquizofrenia. A minha mente ficou desorganizada. Mas qual é o momento que você passou? É uma depressão? Pode ter acontecido, né? E aí como é que você vai lidar com isso aí, tudo nesse momento? A forma mais clara de poder trabalhar é a partir do momento cuidar das pessoas que já estão com o diagnóstico. Por isso que a gente está trazendo mais ou menos o que é. A pessoa tem os seus delírios, a pessoa tem as alucinações, não é diagnosticado assim diretamente, porque tem uma série de exames, uma série de acompanhamento que vai se observar para depois dizer, pode ter até a suspeita, né? Mas quando chegar o resultado, agora é hora de trabalhar, né? Hora de cuidar, porque existe até a depressão pós-esquizofrênica, distúrbio depressivo depois que a pessoa tem aquele momento do surto psicótico que acontece pela esquizofrenia. Muito bem. E o tratamento é com psiquiatra ou é com psiquiatra e psicólogo também? Olha, a gente sempre pede para que a família faça esse acompanhamento junto, né, com o psiquiatra e psicólogo. Porque o psiquiatra o psicólogo ele não passa, vamos lembrar, o psicólogo não passa medicamento, né? Então a gente trabalha ali justamente as questões emocionais e tudo que vai acontecendo, as orientações, como que ele pode lidar com esse momento, porque qualquer diagnóstico que nós temos, a tendência é gerar um abatimento ou gerar um negacionismo, a pessoa começa a negar, não aceita, né? Lidar com as fases que ele vai precisar de reconhecer dentro do seu quadro clínico, dos sintomas. Os familiares precisam estar ali, porque é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Que o pastor sempre faz: como é que eu faço se eu estiver próximo de alguém que entrou em surto, né? Vou discutir com ele? Vou causar, ter dificuldade? Como é que é fazer isso? Então, buscar aconselhamento, buscar a rede de tratamento, e o psicólogo vai ser aquele instrumento, aquela pessoa, o heterossuporte que vai ajudar. Não, vai ajudar a pessoa e a família também poder conviver, poder trabalhar nesse momento. Sim. A pessoa pode desenvolver isso depois de um trauma, doutor Aguinaldo, por exemplo, ela sofreu algo, né? Algum trauma, alguma tragédia na família, sei lá, e ela estava junto, ou ela viu, enfim, isso pode acontecer também? Então, são as questões sociais, né, que a pessoa vai vivenciando ali, e ela pode realmente ter uma desorganização mental e partir desse problema. Mas vamos lembrar, geralmente o transtorno da esquizofrenia ela vai surgir a partir de uma certa idade, né, que a pessoa começa ali a partir da idade que vai da adolescência até a idade adulta. E a partir daí vai continuar. Tem essas questões que fica na pergunta, né? Será que a pessoa ela tem isso por causa de um trauma? Sim, pode acontecer, pode ter passado por algum momento, vivenciado isso dentro de casa, pode ter passado por várias outras dificuldades que ajudou a potencializar essa desorganização mental dela, esse distúrbio mental. Muito bem, eu estou te fazendo essa pergunta porque, coincidentemente, na semana passada chegou até mim, né, uma família e tal, inclusive pedindo ajuda, não só em oração, mas enfim, né, em estar dando, tá junto com uma parte da família, da parentela desse povo, né, que está com um caso bem, né, assim, parecido, né, e eu particularmente, agora estou falando, que me veio à memória de repente, talvez seja isso que o jovem está passando. Esse jovem teve
uma perda. Aliás, ele participou, ele estava dentro de um carro, ele foi com o pai fazer alguma coisa, o pai chamou para ele ir em algum lugar, né? E foi o pai e um amigo, e pegou esse amigo e foram juntos e tal. E na época esse jovem tinha, parece que, se não me falha a memória, 9 anos de idade. E aconteceu um acidente e morreu o pai e o amigo e só ficou esse rapaz, né, dentro do carro. E enfim, e depois disso ele, assim, dizem que ele nunca mais foi o mesmo, né? Então assim, ele nunca foi usuário de droga nenhuma, nunca foi dependente químico né, de bebida ou coisa nenhuma, né, nem cigarro, nada. E hoje ele tem, acho que 22 para 23 anos e tem menos de um mês, eu acho, que aconteceu isso. Parece que já tinha acontecido uma vez, né? Ele estava meio introspectivo, estava meio depressivo e tal, e depois ele saiu dessa depressão, mas aí agora ele meio que deu uma surtada nesse sentido, né? Assim, ele saiu, né, da sua realidade, né? Inclusive aí depois internaram ele, até acho que parece que está até internado numa clínica que, segundo me informaram, é uma clínica de dependente químico, né? Só que ele não é um dependente químico, mas internaram lá que era para ver se, né, se reestabilizavam e enfim. E parece-me que ele está consciente, porque a informação que eu tenho também é que a esposa de vez em quando está visitando ele e tal, né? E aí, o que o senhor acha? Você acha que, por exemplo, uma experiência dessa pode sim desencadear então esse transtorno? Ele acontece do transtorno, né? Pode acontecer justamente de um trauma. Então, como o pastor acabou de falar, então a pessoa passou por um trauma e, né, veio a ter esse distúrbio mental, né? Uhum. Agora, a questão toda ele tem esquizofrenia ou não? Aí Sim, tem que ser estudado, avaliado, né? né? Uhum. E supomos que tenha. O que é a família, doutor Ignacio? Você já até falou ainda há pouco também, mas o que a família deveria fazer nesse caso aí? Como que ela pode lidar com essa situação, né? Porque esse jovem ele vai voltar para casa, né? Ele vai estar com a esposa e tal. E como que lida com essa situação? Olha, a primeira coisa que a gente vai orientando, trabalhando com a família, e é esse o nosso propósito, né, como rede aqui, poder ajudar os familiares, é justamente a primeira coisa. Você vai precisar aceitar a doença e as suas dificuldades. Primeiro detalhe, que a família precisa estar atento, ela precisa ser realista do que está acontecendo, o que você vai aprender. Procura pesquisar, procura saber, por exemplo, para conhecer quais são os sintomas, o que está acontecendo, né? Qual é o motivo. A gente quer saber por que aconteceu, né? Aquela pergunta, por que aconteceu comigo? Na realidade, você procurou informação, tem ali o diagnóstico, né? Evitar de ficar estressado em relação a isso, né? Buscar trabalhar, muda a sua perspectiva, né? De vista, ser um pouco mais realista em relação a tudo que está acontecendo, os desafios, as limitações, né? Para que você possa ajudar, né, o seu familiar, ajudar estando próximo, ajudá-lo a passar por aqueles momentos que às vezes ele no momento não está conseguindo entender. Sem contar também como usar esse exemplo que o pastor acabou de passar, né? A pessoa teve o surto, rompeu com a realidade e foi para uma clínica de dependentes químicos. Essa clínica, geralmente, pastor, o que acontece? Geralmente as clínicas, a maioria delas, né, que trabalham não só com dependentes químicos, mas também com dependentes que são mentais, questões mentais. É o DM e o DQ. Então a gente trabalha justamente ali com esse cuidado. O que é dependente mental, emocional, ele vai seguir uma linha de tratamento com o psiquiatra, que vai estar atendendo, vai trabalhar primeiro, tirar a pessoa do surto. A primeira coisa que acontece, porque é tirar aquela pessoa do surto,
Depois que sai ela do surto, ela vai sendo acompanhada também, não só pelo psiquiatra, mas com psicólogos, com as terapias. E isso é fundamental para que continue, a gente vai ensinando, a gente vai trabalhando aquele projeto para que a pessoa possa dar continuidade lá fora e não romper de novo com a realidade. Então ele vai continuar com os medicamentos, vai entender isso, vai aceitar. A família precisa também entender e aceitar. Às vezes fica aquele trauma na família que só lembra daquilo que aconteceu, que a pessoa ficou agressiva, fica aquele medo, né? Mas é só trabalhar tudo isso de maneira bem realista. A pessoa, o que você espera do outro, né? Outra coisa que a gente orienta também, procure grupos de autoajuda, grupos que têm familiares que já têm essa... Se você procurar na internet, por exemplo, você vai encontrar muitas famílias que têm pessoas que têm um tipo de comorbidade ou um transtorno em que ela está sendo cuidada. E aí é o momento de poder trocar, momento de se cuidar, para cuidar do outro também. Porque quando essa pessoa sair da clínica, como o pastor mesmo falou, vai chegar um momento que ela vai para casa. Como é que você vai lidar com ela? Então se prepare, comece a se informar mais, peça, não tenha vergonha de falar com outra pessoa, porque quem já vive um familiar ou alguém que tenha esse distúrbio, esse transtorno, ele trabalha. Então ele vai cuidar disso daí e a pessoa vai voltar, ela estando medicada, vai voltar a viver dentro da normalidade. Então tem alguns detalhes que precisa estar atento. E a própria pessoa, o próprio familiar precisa cuidar. A gente fala sobre isso. Cuida da sua saúde, né? Procure se cuidar também. Tem mais outras coisas que a gente pode ir trabalhando. Agora eu vou te colocar numa sinuca de bico. Aí esse camarada, né, que está aí tendo todos esses problemas, mas como o senhor muito bem falou, pelo fato de ele estar ali muito consciente, né, e acreditando naquilo que ele está vivendo, ainda que as outras pessoas percebam que é anormal, e ele não diz que não vai para o médico, não vai consultar, não vai encontrar com psicólogo, psiquiatra, e agora? O que é que a família faz? E isso acontece. Eu vou dizer que isso acontece. O que você precisa, por exemplo, quando a pessoa está dentro da normalidade, porque tem casos, né, a gente não pode mascarar, né? Tem casos que, por exemplo, a pessoa entrou num surto e a família não tem, ela tentou controlar, a pessoa ficou heteroagressiva, ela ficou quebrando tudo, ela entrou naquele momento surto psicótico que ela precisa ser contida. E para conter precisa de profissionais que vão lá, vão remover, vão pegar essa pessoa, né? Por isso que se chama às vezes o corpo de bombeiros, aqueles profissionais que já sabem como conter aquela pessoa que está em surto e levá-la para a clínica, levá-la para o tratamento. Ok. Isso causa um estresse muito grande. Tem muitas pessoas que tentam evitar o máximo, porque a gente sempre fica preocupado com o que o outro vai falar da gente, né? O que o vizinho vai fazer. Mas aquela pessoa, por exemplo, ela está dentro de um real dela, mas você percebe, então você precisa conseguir calmamente, sem se estressar e estressar a pessoa, conseguir conquistar a confiança dela, para que ela possa ir sem ser enganada, né? A gente engana a pessoa, né? Fala que ela vai passear e tudo, quando vê ela está dentro da clínica, ela se altera. Geralmente, quando a pessoa vai ser um familiar que está ali, ele vai tentar ao máximo não contrariar, conversar, trabalhar até que aquela pessoa aceite ir no local que ela precisa para ir ao médico, para poder passar por um momento de tratamento. Se ela está naquele surto psicótico que não tem como controle, peça ajuda a profissionais. Aí vai chamar SAMU, vai chamar Corpo de Bombeiro, vai chamar quem que pode ir, que vai levar aquela pessoa com segurança para o local de tratamento, né? Então isso são coisas que podem acontecer. Agora, a pessoa já sabe que tem o transtorno, ela já sabe, ela conhece os sintomas que vão acontecendo, aí tem outro manejo, né, para poder trabalhar com a pessoa, né? Então, algumas coisas que a gente vai trabalhando, hoje falando da pessoa que está
começando a entrar em surto, né, você precisa estar atento e trabalhar aquele sintoma, o que está acontecendo, você percebeu, né? Ela pode não estar aceitando ir ao médico e tratar, né, e dizer que não tem nenhum problema, como o pastor acabou de falar. E aí, por exemplo, ela acha que os delírios, as alucinações dela são coisas que são normais, porque está sendo real para ela, vamos lembrar, né? Mas ela pode, por exemplo, aceitar ajuda para lidar com um outro problema. Por exemplo, ela está num surto e não está conseguindo dormir. Então vamos ao médico para você poder ver o que está acontecendo contigo, né? Então, por que você não tem conseguido dormir? Por que você tem estado angustiado? Vamos procurar uma ajuda para isso daí? E você vai levar aquela pessoa para poder... E se você falar que ela está com você está em delírio, você está com esquizofrenia, ela vai dizer que não está e acabou, né? E não vai mesmo. Mas ela não está conseguindo dormir. Vamos ao médico para poder ver isso daí e você vai poder caminhar. Então, é um manejo para poder trabalhar justamente isso. Todo mundo um dia precisa de ir um psiquiatra para lidar com estresse e ansiedade, não tem? Então, olha, você está meio ansioso, vamos lá, vamos procurar. Quem sabe a gente tem uma forma de reduzir tudo isso, né? E aí você vai reduzindo essa ameaça, vai reduzindo toda essa questão que a pessoa está vivenciando ali. Ela não está brigando, ela só diz, eu não quero, eu não vou. Mas não está conseguindo dormir. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E aí você prepara, marca a consulta e leva. É uma das formas, pastor. Muito bem. E, doutor Guinaldo, a pessoa quando ela entra numa crise, né, enfim, quando ela fica transtornada, né, ela saiu ali da razão e tal, e aí passou, né, houve ali uma estabilização e tal, ela ficou normal, ficou tranquila. Ela lembra disso? A pessoa chega a lembrar disso ou não? Isso fica com uma memória? Tem muitos casos que ela vai lembrar. Uhum. Tem muitos casos, pastor, que ela vai lembrar, sim, porque ela não perde a memória, Sim. mas ela sai da realidade. Ela vai entender que geralmente quando ela está ali com um psiquiatra e ela teve uma internação, a pessoa o psiquiatra não vai esconder, vai falar, aqueles que estão tratando, olha, você está aqui porque você passou por um surto psicótico, você tem esse transtorno que é a esquizofrenia e precisa de ser cuidado. Então nós vamos trabalhar isso daí para que não aconteça novamente. Porque muitas vezes ela vai lembrar que ela foi agressiva, que ela brigou com alguém, mas ela tem certeza que ela estava certa em relação ao que estava acontecendo, né? Então, assim, a dificuldade, eu falo porque às vezes a gente encontra uma pessoa que precisou ser resgatada, vamos dizer assim, ser levado à força para para o seu tratamento, que depois, quando o humor dela, quando ela está estabilizada, ela fica com vergonha. E aí ela fica assim, poxa, todo mundo vai saber que eu tenho, o que eu fiz, não precisava ter feito isso, né? Mas ela não conseguiu lidar com o momento que ela estava vivendo ali, aqueles delírios que estavam acontecendo. Quando é alguns delírios, talvez ela não se lembre. E aí, a realidade é, você que está de fora e que se lembra, não precisa ficar falando, a questão é cuidar agora. Como é que nós vamos trabalhar isso a partir de agora, o familiar? Por isso que fica a dor, a vergonha, o medo de que os outros saibam que o meu familiar tem esse transtorno, mas agora todo mundo viu, e aí? Como é que nós vamos fazer? Né? Então, precisa estar atento, precisa cuidar, né? Cuidar ali das medicações, você precisa estar atento que tem medicamentos que têm efeitos colaterais. Então, assim, você tem esse momento, conhece, vai trabalhando isso, vai conhecendo, entendeu? Encorajar o seu familiar que tem esquizofrenia a tomar a medicação no tempo correto, cuidar. Não é porque assim, a pessoa que faz o tratamento, pastor, ele tem a tendência de tudo que puder dizer que ele não precisa tomar o medicamento, ele vai correr atrás disso daí. Qualquer informação. E às vezes até ele está entrando num delírio que já está curado. Então ele precisa, como já foi dito, olha, se foi diagnosticado, não tem cura. Tem tratamento. Então o tratamento é contínuo. Enquanto fica passando pelo tratamento, está cuidando certinho, ele vai estar dentro da normalidade, vai trabalhar, vai interagir com as pessoas, vai estar próximo. Houve alteração de humor,
ele vai procurar se cuidar. Então essas são as informações que a gente precisa estar sempre atento, prestando atenção, porque pode ter recaídas, essas coisas acontecem, né? E aí, para a gente que é profissional da saúde, né, a gente vai trabalhando isso dentro da normalidade. Mas a gente sabe que o familiar, a pessoa que está vivenciando isso, ela tem a dificuldade de lidar. E às vezes a própria autoaceitação, às vezes fica se culpando. E a gente fala, não se culpe, você tem um familiar que tem esse transtorno e você vai cuidar. Você vai poder trabalhar com ele. Ele vai viver a vida dele normal. Encoraja ele para ele poder tocar a vida dele normal, né? Para não ficar se vitimizando o tempo todo. Sim. No tocante a isso, acho que seria até interessante, caso a família tenha um diagnóstico desse no meio da parentela, de convivência, né? Eu acho que também seria interessante a família estar tendo acompanhamento profissional também, né, doutor Ignaldo? Um acompanhamento com psicólogos também, não é? Sempre é bom. Sempre é bom porque às vezes a gente passa por alguma desorganização. E aí o problema maior não é quando a pessoa, não é saber que a pessoa tenha o transtorno. O problema maior é que quando a pessoa entra num surto, que vai descobrir porque entrou num surto, toda a família foi afetada. Então tem aquela vergonha, tem às vezes a pessoa que se sente culpada porque para ela foi tão normal que ela não percebeu que o outro estava entrando em surto. É diferente, pastor, daquilo que o senhor perguntou no início. Olha, se lá na família, o avô, o bisavô, alguém teve e foi comentado, então você sabe que dentro da família há possibilidade de, dependendo de algum momento, alguém ter. Pode ser. Ou não. A gente nunca sabe. Mas pode acontecer isso daí. Pode acontecer da pessoa se desorganizar mentalmente quando estiver fazendo uso de bebida, de drogas. Às vezes isso acelerou, potencializou. E agora precisa ser trabalhado. Então, a melhor questão é cuidar da saúde, se alimentar direito, como nós já falamos alguns dias aí, fazer exercício, buscar trabalhar tudo isso. Se aconteceu de alguém entrar em surto e precisou de ser resgatado e aquilo foi constrangedor, aconteceu ali, você vai lidar com isso agora. As pessoas vão julgar? Sim, pode acontecer. A gente nunca sabe o que o outro está pensando. A questão toda é, se é o seu familiar, você cuida dele, né? E se cuida também. Você vai poder sair com ele, você vai poder ter momento de lazer, tudo dentro da normalidade. Naquele momento do surto, do que aconteceu, no momento que ele precisou de ser tratado, talvez que venha descobrir que tem um transtorno. Então, a questão toda, como o pastor falou, assim, é bem interessante que a família converse sobre isso, que possa trabalhar, possa ver, mas não ficar o tempo todo se vitimizando ou com medo do que está acontecendo, né? Tem pessoas que acabam ficando com medo de tudo. Então, não, é só aprender a lidar consigo mesmo e com o outro que está próximo de você ali. Muito bem. Doutor Ignaldo, o senhor acha que a região, né, ou seja, o clima, isso altera também? Isso pode contribuir de alguma forma para que a pessoa possa estar desenvolvendo esse transtorno? Por exemplo, a pessoa que vive num lugar muito frio ou num lugar muito quente, né, ou num lugar muito agitado, né, vive numa grande metrópole, ou até mesmo num lugar muito pacato, de repente, né, uma cidadezinha onde tudo lá é muito, muito pacato e tal. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Quando o pastor pergunta se tem alguma coisa a ver para que a pessoa tenha um transtorno? Para que a pessoa possa vir ter o transtorno, né? Para saber se a região influencia, né? Assim como, por exemplo, a fibromialgia, perdão, a fibromialgia eu já ouvi alguns casos, alguns relatos, né? E, inclusive um dia, uma sugestão de tema para o senhor pesquisar e estudar, não sei se o senhor tem paciente com fibromialgia, mas assim, é uma enfermidade que a pessoa sente dores no corpo, né?
E são dores, e além de ser dores, às vezes tornam até ser insuportáveis, são dores contínuas, né? E é uma enfermidade praticamente emocional também, né? Um distúrbio emocional também e tal. E são tratados com psiquiatras e tal. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho uma pessoa na família, né, que morava em Portugal, era casada lá e tudo, só que ela morava no interior, né, lá da cidade. Melhor, no interior lá do país, né, numa cidade lá e tal, que enfim, não vale a pena estar contando detalhe aqui, mas ela morava numa cidade muito pequenininha. E ela saiu da minha cidade, né, lá no Pará, e a minha cidade é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, ou seja, uma cidade bem agitada, no meio da parentela e tal. E lá ela, apesar de estar casada, estar com o marido, era muito amada ali pelos sogros dela, e, enfim. Mas ela entrou nessa questão de como se fosse uma depressão. E aí ela desenvolveu, né, essa depressão justamente por conta disso. Ela sentiu uma solidão, né? Ela sentia ali uma solidão intensa e tal. E por conta disso ela desenvolveu essa fibromialgia, né? E não teve jeito, ela teve que vir embora. Quando ela veio embora e tal, aí aqui ela tratando, quase que 1 ano de tratamento e tal, foi curada. Hoje ela não tem mais nenhum sintoma e tal, mas tá aí, tá bem, tá curada, né, dessa enfermidade. Por isso que eu te fiz essa pergunta, se tem a ver, né, não sei se você sabe, mas se é uma doença também regional. Eu digo que pode acontecer por causa do estresse do local, né? Quando nós falamos de questões genéticas, questões sociais, traumas que podem acontecer. E aí, pelo menos a gente não vê, ou ainda não vi, né, não pesquisei sobre alguma região que tenha mais incidência de pessoas que têm esquizofrenia, né? Mas pode acontecer, tá? É uma normalidade que acontece, às vezes. O problema todo é quando parece que parece ser comum, né? E aí fica mais preocupante. A gente precisa estar atento em relação a isso, né? Inclusive também lugares altos ou lugares mais baixos, né? Ou seja, lugares acima do nível do mar, né? Por exemplo, aqui em Brasília mesmo, eu já ouvi alguns amigos, né, que ao consultarem com alguns médicos, né, e enfim, conversando e tal, os médicos aconselharam a eles, né, dizendo que algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm pressão, né, problema de hipertensão e tal, falou que Brasília não seria um lugar aconselhável para pessoas hipertensas, né, justamente porque Brasília está, se não me falha a memória, 1.000 metros acima do nível do mar, né? E quanto mais alto, ele fala que isso não é bom e tal, até porque a pessoa pode ter derrames e, enfim, AVC, né? Enfim, e então, justamente por conta disso, a altitude, né? Então, não sei se, como o senhor muito bem falou, claro, regionalmente, se há uma pesquisa, talvez depois o senhor vai descobrir. Isso, aí a gente vai procurando, né? A realidade é para a gente poder estar atento, né? Para poder ajudar a pessoa que está vivendo esse momento. Uma das coisas, por exemplo, o manual DSM-5, né, ele de diagnóstico, ele vai dizer que a esquizofrenia dura pelo menos 6 meses, incluindo ao menos 1 mês de sintomas de fase ativa, né? Então a pessoa está ali vivendo direto, pelo menos 1 mês ali naquela fase ativa. E só uma partezinha que eu estou dando uma olhada aqui no DSM-5, né? Vai falando do transtorno. Então, por isso que vai seguindo, por exemplo, vários diagnósticos, vai sendo acompanhado, e não é uma presença de uma vez. Há o transtorno psicótico que pode se parecer com outros transtornos também, né? Com outros transtornos de borderline, bipolar, porque mexe com o humor também. A questão toda como o pastor mesmo falou, pode ser a questão do local. Se for a questão do local, vai ser avaliado e você pode mudar, porque existem realmente regiões em que as pessoas se sentem mais aliviadas, mais tranquilas, e como o pastor mesmo acabou de citar, no familiar seu que fez o tratamento, mudou de lá de Portugal e tem estado bem, né? E a gente vê que é possível, né? A realidade
como lidar naquele momento e como lidar com o seu familiar que está vivenciando isso. Ou se é você que está nos ouvindo e já sabe, ó, fui diagnosticado, eu tenho, às vezes acontece essa questão do delírio, o que vai acontecer? Usa corretamente os medicamentos. Você faz acompanhamento psiquiátrico e procura um psicólogo. Porque você vai conversar sobre isso daí, sobre essas dificuldades. A gente senta com a pessoa, a gente para poder vivenciar. Já aconteceu. Por exemplo, a pessoa foi, todo mundo, vizinho, todo mundo viu que ele estava lá no surto, ele não lembra direito o que aconteceu, mas ele sabe que ele estava em surto e que as pessoas, tinha um monte de gente que viu ele entrando dentro de uma ambulância, sendo levado, contido com profissionais. O que eu vou fazer? Porque ele vai sair, por exemplo, da clínica ou de onde ele está, e vai voltar para aquele ambiente. E ele tem as suas amizades ali. O que os outros vão pensar? E a gente já vai com um psicólogo, com o tratamento do CERJ terapêutico, a gente vai conversar justamente isso. Qual é a questão ali? Os outros vão continuar pensando da mesma forma. Agora, como que você se vê? E o que você quer trabalhar? E aí é a nossa função de poder ajudar tanto a pessoa que vai sair do surto, vai poder voltar para o seu trabalho, vai ter o seu acompanhamento, quanto os familiares que também precisam estar sendo acompanhados e podem aprender a lidar com isso, né? Muitos a gente observa que vão para a clínica, pastor, e falam o seguinte: quando sai da clínica, eles falam assim, não vou falar para ninguém onde eu estava. Ele vai falar para o outro que ele estava passeando, estava viajando, né? Sabe o que ele vai falar e tem um medo de falar. É o tal do status, né? Isso. Então a pessoa. E a vergonha bate mesmo. Então assim, a gente trabalha isso. Olha, você precisa estar consciente de que aconteceu. Como pode acontecer com qualquer outra pessoa, mas aconteceu com você. Então você tem que seguir o seu tratamento, estar atento. A família precisa estar atenta. Por exemplo, quando acontecer porque o medicamento tem que estar sendo cuidado direitinho, porque muitas pessoas têm essa resistência, né? Não, só vou tomar de vez em quando. Não, eu tomo medicamento para pressão, porque eu não posso ficar tomando só na hora que a minha pressão estiver alta. Eu tenho que tomar na hora, conforme o médico passou para mim, né? O cardiologista passou. Eu preciso de vez em quando ir lá para poder saber se está indo tudo normal, reajustar. E é essa sequência, esse cuidado, essa orientação, que a gente procura trazer aqui para que a pessoa desmistifique esse momento, tire esse medo, esse peso do coração, não fique se sentindo culpado, que porque fui eu que não percebi, ou o que aconteceu só comigo, o que eu vou fazer agora? Olha, a pessoa está ali, está sendo tratada, está sendo cuidada, e vamos estar presente ali. Se aconteceu de começar a ter recaída e começou a observar isso aí, negocie com a pessoa antes. Olha, quando começarmos a perceber que está acontecendo isso, eu vou te chamar para a gente poder ir ao médico, para a gente poder acompanhar. Converse com outras pessoas também, para que já conseguem lidar bem, já conseguem lidar melhor com essas circunstâncias. Saia com a família, viva a vida bem. Isso tudo é importante. Não deixe de viver por causa disso. Muito bem. Deixa eu deixar claro aqui, gente, assim, nós temos ouvintes lá em Portugal, né? Não é Portugal que dá como ela está. O clima, né? Não, eu não vejo nem só o clima. Assim, também, né? Porque ela falou que o clima lá é muito gelado, onde ela estava era muito gelado e tal. Mas ela, na verdade, ela se sentiu solitária. Então poderia ser em Portugal, poderia ser, né, em outro lugar, poderia ser aqui em Brasília, de repente, né? Enfim, ela estava longe da família e num lugar pequeno demais, onde não tinha opção nenhuma de lazer. Ela falou que o lazer deles lá era fim de semana no restaurante, né, e almoçar ou jantar fora e tal. Esse era o lazer, porque não tinha um lugar para um entretenimento, um passeio, enfim, né, e foi isso que trouxe, né, o problema para ela. Não foi Portugal, gente, pelo contrário. Eu acredito até que se você quiser se sentir muito melhor e tiver condições, vá passear na Europa, que você vai voltar curado, em nome de Jesus. É um sonho, né? É um sonho. Eu estava falando com o pastor Pedro Moura na semana passada, né, por exemplo.
Eu tinha sonhado, inclusive, na sexta-feira, né, de quinta para sexta-feira, que eu e a minha esposa estava em Portugal, e a gente estava ali naquela preocupados em ir visitar, né, que eu tenho alguns parentes lá e tal, e eu estava preocupado em ir visitar esses parentes, alguns que eu não tinha ido, estava chegando a hora de a gente vir embora e tal, né, a gente estava meio que ali agoniado e tal. Mas só que eu falei para ele, pastor, na boa, eu tenho um desejo de conhecer a Europa, mas dentre todos esses países, eu daria prioridade para a Suíça, né? Eu falei que a Suíça eu tenho muito desejo, muita vontade de conhecer, né? E então assim, mas enfim, quando eu for, né, a gente vai fazer questão de ir a cada um desses países, reservar pelo menos uns 30 dias para estar conhecendo, né, doutor Ignaldo? Que maravilha, né? Eu estava pensando só em no Haiti, tá bom? Não, começa pelo Haiti, depois vai lá para a Europa, lá, ó, então... Não, né? E é importante a gente observar, pastor, que realmente assim, é porque existem estudos, as pessoas procuram saber se é região ou não, mas a questão emocional ela é algo que mexe com a gente em um momento em que tomamos alguma decisão e essa decisão, de um dado momento, ela vai afetando a gente, tudo que a gente faz vai afetando. Então é importante a gente estar atento que acontece, e a gente pode estar passando por um momento de angústia aqui em Brasília mesmo, e em outro local, e aí precisa de cuidado. Voltando na questão da esquizofrenia, pastor, uma das coisas importantes é que os familiares, principalmente os familiares mais próximos, né, tem aquele plano de emergência, né, ali sempre. Por isso que a gente fala, procure orientação, conhecer sobre a enfermidade, sobre o transtorno, procure saber os sintomas, procure estar atento e viva tranquilo, porque assim, quando você começar a perceber os sinais, você vai trabalhar isso. Converse com o paciente, com a pessoa, quando ela estiver bem estabilizada, para que ela possa saber, olha, nós vamos criar um plano de emergência, porque plano de emergência acontece, por exemplo, quando uma pessoa está vivenciando lá a chegada de um filho, né? Todo mundo já vai sendo avisado, a gente prepara, vai que acontece de madrugada, qual carro quem que vai acionar, e depois na hora todo mundo se perde, né? Naquele momento. Mas o plano de emergência é importante, porque você vai ter aquela lista de contatos, né, da emergência, por exemplo, contatos de emergência com o telefone do médico, telefone terapeuta, se você já tem esses acompanhamentos, ambulância, hospital, a gente já sabe disso, né? Aquele telefone dos familiares que estão dispostos, né, e amigos que estão dispostos a ajudar. Por exemplo, você pode estar vivenciando em algum momento, deve ter passado por isso, com certeza está nos ouvindo, deve ter visto isso acontecer, pode ter ajudado alguém que na hora pediu, gente, toma conta dos meus filhos aqui rápido, eu preciso fazer essa corrida aqui agora, levar essa pessoa para o médico. Então a gente precisa de pessoas que estejam próximas, aquela rede de apoio, de cuidado, e a própria pessoa que faz o tratamento, porque pode acontecer de entrar numa crise rápida. Mas eu estava tratando, mas alguma coisa aconteceu que ele entrou em crise. E aí naquele momento vai ser acionado o plano de emergência, né? E aí a pessoa não vai ficar desconfiada, o que está acontecendo com a... Aqui, ó, nós trabalhamos isso daí, vamos já preparar, chegou a hora, a gente precisa dar uma caminhada mais rápida, né? Então, são coisas importantes estar atentos em relação a isso daí. Muito bem, doutor Ignaldo, nosso tempo voou, né? Já passamos aqui de 1 hora de bate-papo, né? Mas o senhor teria mais alguma coisa que gostaria de informar a respeito do nosso tema de hoje? Sim, gostaria de falar que porque tem nas pesquisas, você procura, né? Principalmente quem trabalha as clínicas psiquiátricas e todos que já escreveram artigos, eu achei muito interessante que num artigo eu encontrei os 10 mandamentos em casos de uma crise. Por exemplo, né? A pessoa, quando você está vivenciando ali um familiar em crise, lembrar-se que você não pode discutir com a pessoa que está em crise, não tem que começar a discutir com ela, né? Lembrar-se que a pessoa pode estar assustada com a própria perda do seu controle, ela não está sabendo, a pessoa ela entra naquela crise e ela fica, né, assustada com o que está acontecendo com ela não está sabendo o que dá, né? Evita de manifestar, de apresentar uma irritação ou raiva, não grite com a pessoa,
não seja sarcástico também, né? Tem muitas pessoas que ficam debochadas ali, né? Né? Procurar reduzir coisas que promovem maior distorção, por exemplo. Você percebeu? Desliga ali se o som está alto, rádio, aquelas luzes fluorescentes, né? Aquelas que piscam, tem um nome essas luzes que ficam piscando, né? Vai reduzindo aquilo para colocar a pessoa dentro de uma normalidade, para se acalmar, por exemplo, né? Naquele momento ali você fica com vergonha porque tem uma visita em casa, seja sincero. Chega para a pessoa, calmamente, fala: querido, olha, eu preciso que você vá embora agora, tá? E a gente precisa dar uma ajeitada aqui em algumas coisas, porque muita gente acaba causando problema, muita gente assistindo, né? Fica difícil, né? Tem pessoas que não gostam, né? Quando está na crise, não gostam que fique olhando para ela direto, olho no olho, ela não vai aceitar isso, né? Às vezes você vai pôr a mão na pessoa, vai tocar, ela vai reagir, então evita isso, né? Você senta, pede para a pessoa se sentar, vamos estar ali, vamos tentar passo a passo, cada momento, enquanto vai acionando todo o plano de emergência para poder buscar. Então, são coisas que a gente fica tão nervoso na hora, a pessoa que não está acostumada a ver, que ela não consegue dar conta naquele momento. Mas, quem já vivenciou e quem sabe que tem já esse diagnóstico, estamos falando para pessoas que já tem na família alguém que tenha esse diagnóstico, que às vezes está se negando, está aborrecido, está entristecido, não se culpe, mas aproveite isso. Quando estiver dentro da normalidade, está controlado, está medicado, você está cuidando, vá cuidando para que não volte a crise e viva a vida bem com essa pessoa, com seu familiar, seja esposo, esposa, filho, filha ou tio, né? Mas que você respeite essa pessoa dentro do quadro dela, e você pode conversar com ela também, que é uma pessoa normal como todas as outras, só que precisa de tratamento, como nós também muitas vezes precisamos. Muito bem. E assim então chegamos ao fim de mais um No Divã da Rede, hoje falando sobre esquizofrenia, um tema bem bacana. E então, para você que tem dúvidas, né, para você que de repente gostaria de ter respostas para suas perguntas, né, ou até mesmo fazer algum comentário e tal, você pode mandar através do 11 9 30 03 0316. A gente vai estar encaminhando para o Dr. Eguinaldo e ele vai estar respondendo no próximo programa. Dr. Eguinaldo, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui conosco. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Já tem algum tema para quinta? Ainda não, gostei. Eu tenho perguntado se tiver algum tema para mandar para a gente aí, a gente vai estar pesquisando e a gente vai procurar estar falando não só da enfermidade, trazendo, né, qual é o transtorno, mas trazendo dicas para que a família possa lidar, aquela pessoa que está próxima, possa estar tranquilo e ajudar o seu familiar, o amigo que está ali, de repente aconteceu, vai poder ajudar, tá bom? Eu gostei dessa pergunta que o pastor fez aí sobre a fibromialgia, né? Os transtornos emocionais que a fibromialgia traz para a pessoa que está vivenciando ali e o familiar. Quem sabe a gente pode já trabalhar isso semana que vem, né? Se for possível, acho que vai ser bem interessante. Ok, meu pastor. Tá bom. Um abraço a todo mundo aí, os nossos amigos da Rede 316 e todos esses que estão nos assistindo, nosso caro ouvinte desse mundão do meu Deus aí. Valeu. Dr. Eguinaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Até a próxima quinta e vamos lá, vamos seguindo. Bom fim de semana. Um abraço para todos aí na Samambaia e, claro, lá de Barra Mansa. Com certeza tem uma turma boa ouvindo a gente lá em Barra Mansa. Valeu, Dr. Eguinaldo. Com certeza. Valeu, forte abraço. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.